queres caminhar na beira da praia, tu vai pegar aquele terreno mais duro da praia, né? Então, onde a onda estoura ali. Tu tem que evitar plano inclinado. Se tu caminhares 1 quilômetro no plano inclinado, tu vai ter uma tendinite na lateral das pernas, ali nos fibulares, com certeza. Isso aí tu vai estar no meu consultório na semana seguinte. O tênis, ele tem que ser também adequado, um tênis para corrida, um tênis para caminhada. E as pessoas não sabem, às vezes eles têm aquele tênis lá, o tênis de 10 temporadas atrás. Aquele que é bom, já está viciadinho, né? Eles pensam. Um tênis para corrida, a pessoa tem que saber, tem que fazer os cálculos. Para a pessoa que não é muito competitiva, vai durar 800 quilômetros, no máximo. É que nem pneu de carro. Exatamente. Exatamente. Ele perde as suas propriedades fisiológicas ali, né, no caso. Vou trocar meu tênis, que eu jogo tênis. O tênis, propriedades fisiológicas. Porque aquele plástico, os componentes acabam enrijecendo com o tempo. O tênis tinha que ter data de validade, pelo preço que são cobrados. Tinha que olhar lá a data de validade do tênis, porque hoje em dia um tênis de boa qualidade custa em torno de R$700. E ele teria que ter, eu acho que isso é um futuro aí, né? Manual de instruções. Olha, para corrida esse tênis dura tantos quilômetros. Porque isso já temos condições de ver. Pronada, tem toda uma... Isso o médico dá na avaliação quando tu avalia. Qual é o teu tênis? Se é para pronada, se é para... Por isso que o exame é importante, né? Porque senão ele vai comprar, vai na loja e vai pedir o tênis que ele achar bonito. O mais bonito. E realmente não é o tênis que ele está precisando. E a avaliação para o tipo de esporte, Carlos, também orienta, não? Não, na verdade isso não... Vai mais de acordo com o gosto. Vai mais de acordo com o que quer, né? A pessoa, a gente tenta determinar. Existem algumas questões de identificação de talentos, assim, né? Que pode se orientar nesse sentido, né? Tu olhando os pais, né? Tu não vai pegar o cara com 2 metros e botar na ginástica olímpica. Vou botar ele na ginástica olímpica, né? Isso aí a gente pode até orientar. Vamos direcionar para um esporte de competição, que a altura seja importante, né? Mas isso não é regra nenhuma, não é costume a gente fazer. Isso acaba interferindo realmente quando o paciente apresenta já aquela questão de alguma patologia, né? Ou durante a fase de crescimento, por exemplo, é muito comum as lesões de crescimento, né? Na fase de crescimento ali da adolescência. Então, que às vezes tu tem que segurar um pouco em determinado esporte, o joelho, algumas lesões de sobrecarga do crescimento. Então, tu olha, esse garotinho aqui tem que segurar uns 3 meses sem jogar futebol, senão ele vai ter dor. Quais são os esportes? Porque assim, a gente sabe que tem muito mito e muita verdade, né? Por exemplo, ginástica olímpica, o pessoal falava antes que se fizesse ginástica olímpica não ia crescer, porque aumenta a massa muscular e tal. Quais são os esportes que são mais recomendados para a criança, por exemplo? Porque tem criança que pede. Meus filhos, o Vitor, por exemplo, pediu para ir para a ginástica olímpica. Já o coitado do segundo, não, ele foi empurrado. Mas quais são vamos dizer assim, os esportes indicados para quem vai começar para a infância, por exemplo? Não, acho que todos os esportes... Não tem contraindicação? Não, o importante é a parte lúdica. É tu focar nesse aspecto lúdico e realmente... A criança gostar, né? Gostar, né? Não pode transformar ele num mini adulto e daqui a pouco passar o treinamento que está estabelecido lá para os padrões competitivos e tentar transformar aquilo para uma criança. Em pouco tempo, ou ela vai desmotivar, ela vai cansar ou vai se lesionar. Então tem que ter muito cuidado com isso aí, né? Até a criança, o ideal é passar pelo médico, olhar tudo direitinho. Hoje os clubes já possuem isso aí também, os clubes pelo menos aqui de Porto Alegre, União, Sojipa, eles possuem departamentos médicos que fazem essa avaliação, né? Mas isso é mais moderno também, né? Na nossa época tudo era muito amador mesmo. Assim, dentro desse assunto, acho que tem uma atividade física que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? Que a Sociedade Americana de Pediatria, por exemplo, sugere que as crianças não façam musculação com sobrecarga, para reforço muscular, abaixo dos 12 anos. Acima dos 12 anos, com alguma supervisão, já é possível. Então, a gente restringe um pouco a musculação. Falar isso. Né? Porque às vezes tem aquele garotinho que está em fase de crescimento e a mãe chega, olha,
quero que meu filho fique um pouco mais forte e tal. Estão muito precoces hoje, né? Hoje estão muito precoces. Com 12 anos já querem namorar, então estão querendo ficar forte. Balestrinho? E isso pode causar lesões de sobrecarga, até mesmo em zonas de crescimento, né? Eu atendo muita garotada assim do tênis, né? Do tênis competitivo, do golfe competitivo. Então, essa garotada a gente até induz para, olha, quem sabe se tu quer fazer algum complemento, faz um pilates, faz alguma coisa com muita isometria, muito alongamento, né? Uma coisa mais direcionada para... A única coisa seria a musculação antes dos 12 anos, tomar muito cuidado, porque daí pode seria causar uma lesão contraindicado. já muito mais grave. É. Gente, tá... Recém pegando o nosso bate-papo, com Balestrin, com o Carlos, que trabalham basicamente na área de traumatologia e medicina esportiva. Balestrin, o que chega mais frequentemente? Quais são as lesões mais frequentes de joelho? O consultório do ortopedista é muito interessante porque as patologias, elas realmente são muito misturadas, né? Nós encontramos muitas lesões de sobrecarga, muitas lesões importantes de trauma, né? Uma das mais frequentes que eu gostaria de citar é o que a gente chama de condromalácia. Condro significa cartilagem, malácia, amolecimento. As mulheres que estão em casa vão saber. É aquela dor anterior do joelho seguida de uma crepitação. Como se tivesse uma areia, um croque-croque. Dor para subir e descer a escada, no agachamento, ou fazer um exercício da academia leve. Começa a ter aquele desconforto e que vai trazendo cada vez mais limitação para as atividades. Essa eu acho que é uma das patologias, né, mais frequentes que a gente encontra. E geralmente ela começa silenciosa, só com barulho, assim, né? Silenciosa com barulho. E daqui a pouco começa a ter dor. E vai limitando, até algumas vezes necessitar de tratamentos mais... Tem uma idade que isso acontece? A condromalácia ela pode iniciar normalmente no final da adolescência, mas a gente pega normalmente mulheres na casa dos 30 anos, entre os 30 e 40 anos. E tem fatores predisponentes muito definidos. Como, né? por exemplo? Aquilo que tu deve estar usando agora, um salto alto. Né? O uso do salto alto na mulher exige que a mulher, ao caminhar, tenha uma leve flexão do joelho. A flexão do joelho é como se estivesse sempre subindo uma discreta lomba ou subindo uma escada. Então, tu aumenta muito a pressão na rótula, tu espreme muito a tua cartilagem e isso acaba também gerando encurtamento da musculatura posterior e isso, imagina, dia a dia vai amolecendo, daí que vem o nome condromalácia, amolecimento da cartilagem. Esse amolecimento pode, com o tempo, gerar um pequeno esfranjamento da cartilagem e aí nós já temos barulho. As nossas articulações não podem ter nenhum barulho. Uma superfície cartilaginosa, ela é 5 ou 6 vezes mais lisa que se tu pegares um cubo de gelo e deslizar sobre outro cubo de gelo. Então, não pode ter barulho. Então, acho que é uma das patologias que mais frequentemente a gente vê no consultório. Assim, começou a sentir aquela crepitação, começou a ouvir o barulhinho, começou a dor, procura o ortopedista. Tem que procurar o ortopedista. E tem retorno isso, não? Tipo assim, começou a apresentar um quadro de dor, começa a escutar o barulhinho e tal. Isso a gente consegue retornar? Bom, a gente brinca que o barulho tem solução com o iPod. Né? Coloca aqui. Entendeu? Não escuta mais. Porque um sujeito chamado Hunter, em 1743, ele citou num artigo que a cartilagem danificada não se regenera. Vocês vejam que a gente está em 2000, a década de 2000 a 2010 foi a década do movimento articular e da cartilagem. E até hoje a gente não consegue resolver definitivamente o problema da cartilagem. Então a mulher que já tem barulho, aquele barulho é definitivo. Porém, a dor tem muitos tratamentos. Balestrin, tu falou agora que uma das coisas que pode causar escada, a gente ouve muita gente dando conselho, dizendo assim, não, você está indo para o trabalho, você quer emagrecer, pô, em vez de estacionar o teu carro ali do lado, estaciona 3 quadras para caminhar aquelas 3 quadras. Em vez de subir o elevador, suba de escada. É bom subir de escada? Isso é mito ou é verdade? Caminhar
eu digo o seguinte, se caminhar é ruim, parar é pior de caminhar. Então essas caminhadas, para mim, assim, são ótimas. Agora, a escada, principalmente para quem tem qualquer patologia do joelho, é um veneno. Então, aquela pessoa, eu tenho 7 andares no meu escritório, está no 7º andar, eu vou sempre de escada. Pode ser que, eventualmente, ele não tenha transtorno nenhum durante toda a vida, se a genética permitir. Mas eu não considero isso um exercício. Melhor ele pegar o elevador. Porque a pressão que tu dá na rótula é muito alta. E não aconselho esse tipo de atividade como uma atividade de exercício. Eu me lembro que há 15 anos atrás tinha uma atividade que as mulheres adoravam, chamava-se step. Eu não sei, eu não frequento muito academia, minha atividade é outra. Mas eu acho que não acha que não faz bem? Não, eu acho ótimo, mas eu jogo golfe, tênis e futebol, então não tenho mais tempo. Tem que trabalhar um pouco também. E trabalho de vez em quando, né? Então, eu vejo o seguinte, o step, hoje em dia, eu não escuto falar tanto no step, porque não praticamente aquilo realmente machucou muito o joelho. Né? A gente frequentemente atendia professores que tinham que demonstrar o exercício. Então, essas atividades onde tu tem flexão com carga no joelho, a gente tem que evitar para a maioria das pessoas. Então, evitar a escada, né? Quem está nos assistindo, podendo evitar a escada, caminhe, mas não suba a escada. Pegue o elevador. Escada de salto alto, então... Eu me lembro que quando eu fiz faculdade, e de novo, infelizmente, eu sou mais velho daqui, né? Mas eu me lembro que a gente falava exatamente isso, que cartilagem não tinha recuperação. Uma outra coisa que me deixa sempre com a pulga atrás da orelha, Carlos, é quando eu vejo, principalmente em jogo de futebol, né? Que outra coisa que eu tinha aprendido é que anti-inflamatório tu tinha que dar via oral. Claro que tem de repente o anti-inflamatório natural, que é o gelo e tal. E eu vejo o jogo de futebol, o cara cai e vai lá alguém e com sprayzinho. Isso funciona? Esse é o spray, isso ali é o gelo, né? É muito mais para dar aquela... É só pelo gelo. Exatamente. Né? Aquele atendimento que o médico faz em campo é muito mais para avaliar a gravidade da lesão. A gente sabe que aquilo ali não tem nada de curativo naquele atendimento padrão ali. Realmente é só para tu presenciar, verificar, realmente, às vezes pode ter lesões graves ali e daqui a um pouco o juiz não tem a capacidade, porque isso que eu acho uma coisa um pouco errada também no futebol. Às vezes o juiz tem que ir lá olhar para ver se está grave para chamar o médico. Quer dizer, o juiz tinha que ser médico. O médico não pode entrar direto no campo, senão ele toma vermelho. Então, o médico também toma cartão? Pode, claro. Bom, eu tenho eu sabia disso. Pode. Eu tenho um colega que foi colega de colégio que tomou cartão, mas foi por outro motivo, não foi por entrar. Então realmente o médico em campo ali faz a avaliação da situação e realmente avalia a gravidade. E daí tem que ter a calma ali de decidir o que vai fazer. Tá? Existem situações que ele tem que até parar o jogo. Tá? Não tem que... Mas o sprayzinho esse aí não